Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento ATU, Associação dos Transportadores Urbanos de Passageiros de Santa Maria. EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Universitária Seguros, o nosso compromisso é a sua segurança. Toldo Santo Antônio, Estofaria São João. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Roth. Ótica Norberto, profissionais qualificados para o seu atendimento, Galeria Chami. Rio Branco Imóveis, Rua Silva Jardim. Restaurante do Vitor, buffet livre e por quilo, Rua Visconde de Pelotas e Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes. Olá amigos, estamos chegando com o nosso Roda Brasil Amigos, aqui no seu canal 19, na TV Santa Maria. Você também nos acompanha através das nossas redes sociais, através de todas as plataformas. Nosso programa, ele depois que vai ao ar, ele fica também na página do Roda Brasil Amigos, no nosso Facebook, Marião Guimarães de Melo, no Facebook da Televisão Santa Maria e também no YouTube. Então, tudo isso e muito mais são as plataformas que você pode acompanhar o Roda Brasil Amigos. No programa de hoje, nós vamos conversar com a doutora Ana Paula Ziegler Wey, né, que é uma fisioterapeuta lá da Clínica Mobilitar, né? Isso. E que a gente vai conversar sobre vários aspectos, né, da questão de reabilitação física, importante sempre para os nossos telespectadores, como você sabe. A gente troca um passe aqui com nossos convidados, o programa não tem pauta, é pauta livre, e a gente vai, né, na medida que o programa vai desenrolando, a gente vai apresentando os assuntos. Ana, obrigado por ter vindo aqui com a gente, prazer recebê-la. Prazer. Satisfação. É mais ou menos isso que eu falei na abertura, né, Ana? Sim. A questão do teu trabalho, especificamente mais nessa questão da fisioterapia, mas também nessa área de reabilitação, né? Exatamente. Principalmente a fisioterapia tem várias áreas, né? Porém, a área que eu me especializei e fiz mestrado é na área em gerontologia, de gerontologia, então que acaba trabalhando mais com a população adulta e o envelhecer. Aí a gente acaba trabalhando também com prevenção, promoção de saúde e reabilitação, quando é o caso, né? Se a prevenção e a promoção às vezes falha, a gente acaba tendo então a reabilitação. O importante que eu tenho visto alguns posts que tu tem colocado é que o teu público, apesar de trabalhar mais nessa questão da recuperação mais de pessoas, digamos assim, mais idosas, né? Mas ele tem um público variável também que pode ser atendido nesse segmento, né? Certamente, Marion, porque hoje em dia a expectativa de vida cresceu muito, que a gente vê já nas ruas muito mais pessoas idosas, mais longevas, porém cresceu também a expectativa da melhora da qualidade de vida. Não adianta a gente envelhecer muito e não ter qualidade de vida nesse envelhecer. Então as pessoas acabam se cuidando antes, então a partir dos 30, 40, a gente já vem com programas de reabilitação, de cuidado com o seu corpo, para que tu consiga ter então uma qualidade de vida excelente na longevidade. A questão, por exemplo, do teu atendimento, ele basicamente tem que ser com encaminhamento médico ou, digamos assim, a pessoa interessada, ele pode ir lá, o paciente pode ir lá conversar contigo, ter uma orientação também? Sim, o ideal sempre é trabalharmos em conjunto, né? Então que o médico também saiba que há o tratamento fisioterapêutico e indique, porém se a pessoa quiser passar no consultório, conversar conosco, realizar uma avaliação, tem vários outros tipos de terapêuticas dentro da fisioterapia que pode ajudar sem necessariamente a indicação médica. Como por exemplo, desculpa, como por exemplo... Não, é interessante, eu gosto porque na realidade eu gostaria assim que tu fosse... Sim, né? Como por exemplo a gente trabalha dentro da fisioterapia o Pilates, o RPG, que são
tratamentos posturais, que hoje em dia as pessoas trabalham muito e acabam executando má postura durante o trabalho. Então o Pilates, o RPG acabam trabalhando para melhoria dessa postura durante o dia a dia, a microfisioterapia, entre outras técnicas, né, que a gente pode aliar então junto à fisioterapia no tratamento das pessoas. Porque na realidade é diferente de uma academia, né? Certamente, certamente. A fisioterapia, ela tem uma avaliação completa, né? E dentro da avaliação, ela faz um trabalho específico para a tua necessidade e para o teu corpo, não só tendo o objetivo de performance, mas sim de uma melhoria e reabilitação funcional. Então, não que de repente, às vezes, tu tenhas músculos definidos, não, que tu consiga caminhar, levantar sem dor, que tu consiga executar o teu trabalho no final do dia, estar bem, com uma boa postura, né? É nesse sentido que a fisioterapia trabalha, dentro da funcionalidade, né? A funcionalidade do dia a dia, de conseguir fazer as coisas, executar bem e executar principalmente sem dor, né? Sem limitações. Pois é, porque eu fico acompanhando, né? E eu até tenho o exemplo da minha mãe, né, que acabou tendo uma fratura de fêmur e ela briga porque ela tem que ir na fisioterapia, né? Então, mas será que adianta? Claro que cada um tratamento é diferente um do outro, né? Cada questão tem o seu tratamento específico, né? Exatamente, principalmente essa questão dos idosos, né? As quedas, elas são muito impactantes na vida do idoso, né? Principalmente porque ele fica geralmente com medo de caminhar depois, com medo de realizar as atividades. Então, nesse sentido, a fisioterapia ajuda muito a trabalhar, melhorar, como eu falei antes, melhorar a funcionalidade. Então, eu tiro a dor, eu trabalho, mantenho a função, o movimento, e após isso ainda a gente tem, né, trabalhando lado a lado, esse vínculo, essa confiança de conseguir caminhar e novamente ter a função reabilitada, né? Então é super importante, claro, sempre a prevenção. O ideal é que seria não cair, né? Porém, são coisas que acontecem, infelizmente, né? Então a gente trabalha dentro da reabilitação para que essa pessoa volte ao normal o mais rápido possível, porque a fisioterapia, às vezes, as pessoas têm um certo receio, porque, né, será que funciona? Tem vários estudos que comprovam, né, que a fisioterapia, ela evita a síndrome da imobilidade, que é muito comum em idoso, que é o enrijecimento da musculatura, o enfraquecimento, o enrijecimento das articulações, muitas dores. Então a gente consegue diminuir isso, e principalmente agora, que é inverno, a gente diminui muito a incidência de pneumonia. Então nós conseguimos prevenir esses problemas pulmonares que os idosos têm devido a ficar o dia inteiro sentado, né? Então, se a pessoa faz fisioterapia, ela consegue, então, passar o inverno, provavelmente, né, com menos chance de desenvolver pneumonia ou outras sequelas respiratórias. Porque essa questão que tu abordaste aí, ela é bastante interessante, porque agora, e principalmente aqui no Rio Grande do Sul, é muito propício isso, né? Exatamente. Então, com esses índices altos que a gente tem de pneumonia, como eu falei, né, porque muitas vezes... Isso aí, no caso, é um trabalho específico, né? A fisioterapia respiratória. Respiratória, Ela está interligada também junto com a fisioterapia motora, que a gente acaba trabalhando o pulmão, mas não deixa também de levar em conta todo o corpo, né? Porque no momento que a gente trabalha o corpo, os pulmões, na verdade, todas as nossas vísceras acabam reagindo também. Então, um complementa o outro. Porém, há trabalhos específicos, principalmente na área hospitalar, né? Que se realiza muito higiene brônquica, fisioterapia respiratória, que a gente enxerga, que quem já acompanhou algum paciente em hospital sabe que é aquelas batidas nas costas, né, que a gente chama de tapotagem, umas vibrações que são daí para evitar e retirar os fluidos que ficam no pulmão acumulados. Sabe que foram dois aspectos que me chamou bastante atenção na questão da fisioterapia, e eu te falar a verdade, muitas vezes a gente não se aprofunda no assunto, mas especialmente dentro das unidades médicas, né, dos hospitais, a presença do fisioterapeuta, né? Eu tive um problema com uma filhinha pequena minha, né, e estava lá o fisioterapeuta trabalhando no dia a dia, agora também com uma outra filha. Então, e não só eu vejo que eles dão um atendimento para vários casos médicos dentro da unidade hospitalar, né? Exatamente, ainda bem, né, que há, com o avanço da medicina, há o avanço dos estudos, e aí, claro, vai se entendendo melhor as funções de cada profissão,
atuação em cada local. Então a fisioterapia, o que me apaixona muito muito nessa área da fisioterapia é porque a gente atua, então, em hospitais, quando já se falhou, vamos dizer assim, a prevenção, né? Então, trabalhando a reabilitação, podemos trabalhar quando a pessoa sai do hospital, então nas clínicas, né? Como eu, por exemplo, tenho consultório e também atendo domiciliar. Então, se a pessoa hoje em dia, né, não quer sair de casa, ou por exemplo, se sua mãe, né, tá frio, tá chovendo, fica ruim de deslocar, ou tu estás trabalhando e não tem quem leve, acaba que o fisioterapeuta tem essa modalidade de fisioterapia a domicílio, então na casa da pessoa, e aí a pessoa recebe todo o atendimento que receberia numa clínica. Independente do quadro clínico, que eu me refiro assim ao tipo de doença, o fisioterapeuta está em todas, né? Porque tu vê às vezes no hospital, no corredor, caminhando, fazendo exercício no próprio quarto, né? Ou já no pós-operatório em seguida já está ali o fisioterapeuta, né? Exatamente. Isso, como eu falei, me deixa muito feliz, porque há vários estudos que comprovam a importância do fisioterapeuta já, por exemplo, em pós-operatórios, né, diminui a incidência de dor, diminui a incidência de complicações pós-operatórias. Então, claro, se a gente tem uma boa intervenção, a gente acaba tendo um bom resultado, a gente acaba tendo mais pedida, vamos dizer assim, tanto em hospital como fora. Hoje em dia, o fisioterapeuta já está muito mais visto, já é muito mais natural encontrarmos fisioterapeutas em hospitais, ou em clínicas, ou em casas, né? Ele já está mais, as pessoas já aceitam mais os atendimentos, né? Já sabem mais da importância também, até porque hoje em dia, com o avanço da tecnologia, todo mundo tem acesso à internet, consegue ler e consegue buscar informações sobre a importância de todas as profissões, enfim, né? Mas da físio em especial. Confesso que até eu mesmo, né? A gente que trabalha bastante na linha esportiva, né? No jornalismo esportivo, se tinha uma ideia de que a fisioterapia basicamente era só para questões de fraturas e lesões, né? Mas ele abrange todos o quadro clínico, né? Abrange, certamente. A fisioterapia, ela trabalha tanto na área preventiva como na área de reabilitação, que é a pós-fratura, né? Agora a gente tem a abertura também de uma área no esporte, né? Na prevenção de lesões, trabalhando juntamente então com os médicos do esporte e os educadores físicos, né? Os técnicos. Então está se tornando muito mais vasto o nosso campo de atuação. Então não só na reabilitação, né? Mas como em outros campos preventivos também. Hoje em dia a pessoa já vem no meu consultório para prevenir. Olha, Ana, eu trabalho muito tempo, né, sentada, eu tenho às vezes algum tipo de dor nas costas e eu quero prevenir que eu não tenha lesões lá na frente. Bem, então vamos trabalhar, vamos fazer um trabalho todo de prevenção, que como eu falei no início do programa, a ideia é que quando tu chega aos teus 60, teus 70, hoje em dia, né, não é difícil encontrar pessoas centenárias, que tu chegue aos teus 100 caminhando bem, né, tendo uma vida saudável, que daí sim é vantajoso se chegar à longevidade, né? Porém, às vezes a gente tem... O que adianta a pessoa chegar aos 100 anos e não conseguir caminhar, não conseguir ter uma boa vida, né? Uma boa qualidade de vida. Que é nisso claro que a físio obviamente, atua. Em cima disso aí, tu faz uma programação toda, né? Não, certamente. Dependendo da faixa etária, coisa não. Começa lá do zero até... E existe, sim, uma questão de ter a continuidade ou ela pode ser por etapas? Tu faz ali, por exemplo, dá um tempo ou pode ser sempre, ser frequente esse trabalho? Eu brinco, né, que nós somos como se fosse um mecânico do carro. Tu compra o teu carro zero, tu tem que fazer uma revisão. Vai lá, a gente faz uma revisão, trabalha, alonga, fortalece e mantém, né? O ideal é que se tenha. Aí agora tu compra um carro hoje, né? E aí anda 60 anos, que é o caso, às vezes chega uma pessoa de 60 anos, né, trabalhando aquele carro, é óbvio que vai estar um pneu furado, uma coisa enferrujada, então a gente trabalha nesse sentido, né, de tentar fazer revisões para que a pessoa não precise gastar tanto lá na frente, né, que pensando, fazendo porque a mesma coisa como um carro. Claro que tu tem a tua clínica, mas existem outras tantas, né, entendeu? Cada um tem um tipo de trabalho, entendeu? E a questão da estrutura da clínica, ela pode ter uma variação também, mas geralmente se trabalha em cima de exercícios que é dentro de uma cronologia normal, né? Sim, mas nós conseguimos atender todos os tipos de públicos, até, por exemplo, no meu consultório não sou eu que trabalho, né? Então tem outras fisioterapeutas que acabam trabalhando e atuando dentro de cada segmento necessário, né? Por
exemplo, eu trabalho mais com adultos e idosos, então a outra fisioterapeuta mais crianças, e aí cada um vai se encaixando no melhor necessidade do paciente, né? Legal, a gente está fechando o primeiro bloco aqui do nosso Roda Brasil Amigos. A gente vem para um breve intervalo, valorizar os nossos apoiadores culturais. Na sequência a gente volta conversando um pouco mais com a doutora Ana para falarmos diversos aspectos aí com referência à questão da fisioterapia. O intervalo é rápido, a gente volta já. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Legal, estamos de volta aqui com o nosso Roda Brasil Amigos. A gente está sorrindo porque não parou, né? Enquanto estava rolando o intervalo, a gente estava falando vários assuntos aqui, né? Da questão da fisioterapia e outros assuntos mais aqui que rola nos bastidores. E daí eu até brinquei com o Arthur, né? Que está acompanhando a Ana aqui, de que tomara que não esteja gravando lá, né? Para não ir no ar, né? Que às vezes vaza, né? Algumas conversas aí, mas muito legal. Ana, um dos aspectos importantes, até também que a gente conversou aqui no intervalo fora do ar, é essa questão do atendimento domiciliar, né? Uhum. Tem essa, digamos assim, mas em casa, será que não vai ter os aparelhos? Como é que não tem nada a ver, né? É um atendimento super personalizado, não é isso? Exatamente, é uma grande vantagem. Como eu havia citado um pouco antes, a fisioterapia domiciliar ela está em crescimento, né? Ultimamente, devido também, além das questões de intempéries, né? De chuva, frio, em excesso, também a questão de comodidade, né? Porque às vezes a gente não tem, por exemplo, o tempo suficiente ou não quer se deslocar para o trânsito, acaba sendo mais cômodo trazer a fisioterapia para casa. Por exemplo, eu, né, levo todos os equipamentos necessários para uma fisioterapia para o lar da pessoa. Então, bola, halteres, pesos, TheraBand, tudo que a gente necessita para uma sessão e para uma melhor reabilitação, né, da pessoa, a gente acaba levando para casa. Então, totalmente no conforto do lar, né? É bem mais cômodo, principalmente quando a gente pensa, então, para o público idoso, né? Agora, voltando a um aspecto, sempre é necessário que tenha, digamos assim, um encaminhamento via médico, ou, repito, a pessoa pode fazer uma fisioterapia em casa, tu pode ir lá dar um atendimento, tu também clinicar nesse aspecto? Podemos trabalhar sim, porque a fisioterapia ela tem uma área preventiva, então a gente acaba conseguindo atuar quando a pessoa acredita ser necessário esse tratamento. Porém, faço sempre essa indicação, né, essa colocação, que o importante e o interessante é que a gente trabalhe junto, que consulte também um médico e que ele então tenha conhecimento do trabalho que a gente faça, até para andarmos junto, né, no tratamento que ele faz junto com o que a gente trabalha também. Uma das variáveis que tu falaste no bloco anterior é a questão do Pilates, que é uma coisa que tem muita moda, muito na moda hoje. De que forma o Pilates atua sobre a pessoa? O Pilates, ele é excelente e é indicado para todas as idades, né? Para todos os, tanto homem como mulher, principalmente porque ele trabalha além da flexibilidade, ele melhora a força, o tônus do músculo, né? Mantém as tuas articulações móveis, então tu consegue trabalhar com toda a amplitude de movimento, que a gente chama, né? Além disso,
Joseph Pilates já dizia, né, é a arte da contrologia. Então tu consegue trazer muito mais consciência para o movimento do teu dia a dia, né? Então a sessão ela acaba sendo transferida para o teu dia a dia, o modo como tu senta, o modo como tu levanta, né, que nós fisioterapeutas batemos sempre em cima, levanta de um modo correto para economizar tua coluna, né? Senta de um modo correto, que assim tu vai conseguir diminuir as forças externas e acabar facilitando o teu dia a dia, diminuindo dores tensionais, principalmente, que é uma recorrência lá no consultório, né? Quando as pessoas, principalmente que são ativas, que trabalham, né, que ainda têm atividade, a recorrência principal são dores tensionais, dores da má postura, dores na execução errada de uma atividade, né, desde carregar um peso, de levantar, de pegar uma criança no colo. Então nisso a gente consegue trabalhar, não só no Pilates, como em outras técnicas, né, de postura, que é trabalhar a tua musculatura e a tua consciência no movimento. Então é um trabalho muito mais, de corpo e de mente também, né, então por isso que a gente tem uma atuação e está tendo muito mais visão, porque traz certamente bons resultados, né? Que não necessariamente a pessoa tem que estar doente, né, para fazer, né? Exatamente. A gente pode, o ideal é que não esteja, pois né? O ideal é como vamos remeter de novo, né? O ideal é que o teu carro não funda o motor para ti no mecânico, o ideal é que tu vá, daí troca um pneuzinho, troca um parafuso e a gente vai arrumando e ele vai ficar bom e tu evita gastos. A mesma coisa a fisioterapia. O ideal é que tu não procure que geralmente acontece com o público masculino, né? Geralmente os homens procuram quando não tem mais jeito, tá caindo a perna, não consegue mais mexer e aí procura. A mulher, ela já tem mais esse instinto preventivo. Hoje em dia a gente tem uma incidência muito maior de procura para prevenção. Ana, eu quero ficar bem quando eu for velhinha, então o que eu faço? Vamos fazer um tratamento aqui na clínica para que tu não tenha dor, para que tu fique bem e não tenha esses casos agudos, né? Que hoje em dia, agora no inverno, principalmente, que as pessoas acordam e tem torcicolos, tem mau jeito, tem muita dor, isso se dá muito à falta de prática de atividade física, de execução errada dos movimentos, que a gente acaba conseguindo evitar se fizer essas atividades dentro da fisioterapia. Pois o bacana que tu estava falando agora, eu estava pensando que a fisioterapia, ela também, muitas vezes a gente vê nesse atendimento mais direcionado, ele se dá especificamente com as mãos da fisioterapeuta, né? Muito menos com aparelhos, né? Exatamente, principalmente, aí depende muito da área que o fisioterapeuta leva o seu conhecimento, né? Eu no consultório trabalho muito com terapia manual, então todas as técnicas que a gente desenvolve lá é através do contato da mão, né, no corpo, no músculo, na articulação, né? Já outras técnicas ou outras tendências da fisioterapia trabalham com a eletroterapia, como os pacientes muito conhecem como os choquinhos, né? Porém, como eu trabalho muito com nível de evidência, a gente acaba não trabalhando tanto com a área da eletro e trabalhando mais com a terapia manual. Então o paciente é tocado, o paciente é atendido, isso é muito importante falar, né? O paciente é atendido de modo individual, então não é aquela coisa assim que antigamente se atendia, né? E ainda se tem, infelizmente, essa prática de atender 7, 8 pacientes num atendimento só. Exatamente. Né? Lá no consultório, e ainda bem, a gente estava conversando antes que a fisioterapia, e bem como todas as profissões, ela tem evolução, né? E acredito que a fisioterapia também evoluiu nesse sentido do melhor atendimento, como no consultório lá é feito, um atendimento individualizado com o paciente numa sala privada, né? Que a gente consiga então explorar e fazer melhor avaliação e explorar os melhores tratamentos dentro da fisioterapia para ajudar esse paciente. Tanto na prevenção, como eu falei, né? Não precisa estar doente para nos procurar. Pois é. E também na prevenção. Caiu, fraturou, infelizmente, né? Teve uma dor de mau jeito, claro que daí a gente também consegue atuar. Tem assim uma atuação mais específica, direta tua, Ana? Uma especialidade, digamos assim, um tipo de atuação que seja, não digo que seja exclusiva, mas que tu mais tenha, digamos, o atendimento, não? Que seja uma especialidade tua? Sim, o meu mestrado foi na área de gerontologia, que é o estudo do envelhecimento, então trata e estuda os efeitos do envelhecimento no corpo. Então, claro, né, a minha clínica, ela recebe pessoas de todas as idades, porém o atendimento comigo é principalmente o público dos 40 para cima. É aquela pessoa que quer envelhecer bem, né? Que, mas eu sou velha, Ana. Não, não é, mas vai ser.
né? Pretendemos, assim diz os dados demográficos, que as pessoas vão envelhecer. Então, como eu falei antes no outro bloco, né? As pessoas querem envelhecer com qualidade. E como que a gente traz isso para as pessoas? Fazendo fisioterapia, trabalhando uma boa funcionalidade para o teu dia a dia e assim tendo uma vida mais longeva e com ququalidade, né? Principalmente. Eu até vou voltar num aspecto que eu achei bastante interessante, inclusive nesse período que a gente está vivendo agora, que é no período, inclusive, que o programa vai estar no ar, é a questão da parte respiratória, né? Pulmonar ali, da importância de também fazer alguns exercícios, né? Para ajudar nisso aí, né? Sim, certamente a fisioterapia pode ajudar nessa questão da higiene brônquica, né? E daí, claro, isso já está mais ligado a uma faixa etária específica, ou crianças, que tem muito, né? Ou idosos. Então, aí os idosos, além das questões de vírus, bactérias, né, do trato pulmonar, ainda a gente tem a questão do decréscimo de função, da falta de mobilidade, né? Às vezes fica muito no leito, acaba tendo esse acúmulo de secreção que a gente chama, então, é de fundamental importância que se faça fisioterapia, ou no consultório, ou na clínica. Diga isso para sua mãe, inclusive, né, que às vezes não gosta muito de fazer isso. A mãe diz assim, olha, eu acho que essa fisioterapia, não sei, mas... né? Não estou gostando muito. Claro. Mas acontece, né? Porque é uma coisa que a gente... Muitas vezes a fisioterapia ela é indicada diariamente. Então, claro que o paciente às vezes... também tem que ser repetitivo, né? Tu tem que fazer certinho os exercícios, tem que ter um período, olha, tu vai ter que fazer 60 dias, ou 90 dias, ou 30 dias, né? Depende. Aí depende muito de como o teu corpo reage, né? Claro que um corpo de uma pessoa de 90 anos, ele vai reagir diferente, vai reagir muitas vezes mais lentamente, né? Associado também a nutrição, a estímulo de casa, por exemplo, se tu chega lá e diz, caminhou hoje, mãe, saiu da cama, foi, né? Então, tem uma série de fatores externos, não só da fisioterapia, que podem contribuir ou não, então, para a melhora desse paciente, né? Que é o caso, por exemplo, que a gente falou agora, acabou, né? Falando da sua mãe, então, que é uma pessoa longeva, né? Então, ela precisa ter, além da fisioterapia, uma boa nutrição, para que seus ossos, seus músculos estejam bem. Ela precisa ter estímulo, né? Fora, para que leve ela para caminhar, para que ela consiga fazer essas atividades, para conseguir ter um bom resultado, né? Obviamente, Ana, que além do atendimento lá na clínica, tu pode, claro, a gente já falou que tu faz também esse atendimento personalizado, domiciliar, né? Mas também, digamos assim, tu passa situações, olha, tu precisa dar uma caminhada, tu precisa, né? Também faz digamos assim, elabora um programa, né, para a pessoa, né? Exatamente, porque a fisioterapia, ela trata uma hora o paciente de um dia de 24 horas. E isso eu sempre comento, tanto com o paciente como os familiares, né? Então, a fisioterapia ela é realizada naquela hora e as outras 23 horas tu é responsável pelo teu tratamento. Então, ou né, a pessoa que acaba sendo responsável pelo cuidado dessa pessoa. Então, a pessoa tem que se ajudar. Então, não adianta tu fazer pilates lá comigo e aí, né? Hoje eu quero chegar exatamente nisso aí. Daí não seguir as orientações corretas do dia a dia, fazer, né, pegar pesos em excesso erroneamente. Então, a pessoa, certamente, como em tudo, na verdade, como em todas as áreas, não adianta nutricionista te dar a melhor dieta e tu não cumprir ou não comprar os alimentos necessários para emagrecer, por exemplo. Então, claro que há a técnica, eu tenho o domínio da técnica, sei o que faço e indico corretamente, porém, eu preciso da ajuda da pessoa também. Isso vem né, da consciência da pessoa em querer se ajudar também, né? Ana, a questão, por exemplo, quem nunca fez nada, digamos, né? Aí, claro, daqui a pouco tu vai lá levantar uma criança, uma coisa, sente uma dor, né? Existe também essa questão, como tu falaste, de prevenção. Mas para quem nunca fez nada, que está nos assistindo agora, pode ir lá fazer uma avaliação contigo? Pode, certamente, será bem-vindo. A partir, né, de uma avaliação criteriosa, a gente acaba, então, selecionando as melhores atividades ou a melhor técnica para essa pessoa começar a sair do sedentarismo, né? Que é uma tendência, hoje em dia, a gente começar a se movimentar, né? Manter essa qualidade de vida através do movimento, né? Fisioterapia é movimento e movimento é vida, né? Então, aproveita aí e fala para as pessoas para te visitar na tua clínica, né? Uma clínica é o nome exato, isso, né? Então, me visitem lá na Mobilitar Fisioterapia e Pilates. Ela está localizada no bairro Duque de Caxias, na rua Honório Magno 235. Aí quem quiser mais informações, a gente pode depois deixar os contatos aqui, né? Para que pode até deixar o telefone lá da clínica e pode falar. Então é o 55 aproveita aí. 991000530.
aí marque sua avaliação, a gente vai conseguir fazer um tratamento certamente específico para o que você procura. Bom, a gente está chegando quase no final do programa. Não sei que aspecto mais tu queria abordar, né? Não sei o que de repente ficou faltando para a gente colocar aí para os telespectadores, até mesmo para os teus pacientes, né? Que certamente alguns deles estão nos assistindo lá. Eu fico muito feliz de ser convidada, tanto para trazer o nome, né, do consultório, mas também principalmente para trazer a fisioterapia, para trazer, isso é muito importante que tu abra esse espaço para os profissionais, para que as pessoas saibam as funções, né, ou que a gente pode ajudar na comunidade ou na sua vida em específico. Então isso é muito importante, né, o conhecimento para as pessoas. Então eu fico muito feliz de poder trazer essas informações da fisioterapia. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode nos procurar também. Pode, exatamente, né? Pode e me coloco sempre à disposição. Se quiser deixar o teu WhatsApp aí também, não sei se é o mesmo número é o mesmo número é o mesmo da clínica. Fazer uma aí, né, marcar lá na Clínica Mobilitar. Te agradeço, Ana, pela presença, prazer, né, te receber aqui. Espero que a gente tenha podido contribuir para os nossos amigos, telespectadores aí, né, porque a gente tem trazido vários profissionais de vários segmentos aqui no nosso Roda Brasil Amigos, para que a gente possa, né, colocar um pouquinho mais, de certa forma, ajudar nessa questão de saúde, né, qualidade de vida, informação, né, das pessoas, que é muito interessante. Roda Brasil Amigos vai ficando por aqui. Eu conversei com a doutora Ana, né, sobre a questão da fisioterapia, né, os aspectos básicos, enfim, os fundamentos da fisioterapia, para que a gente pudesse colocar os nossos telespectadores. A nossa central técnica com o Marcelo Trevisan, direção de imagens e direção técnica do Ademir Lima, a direção geral aqui do seu canal 19, da Thaís Trevisan e do André Trevisan. Até o próximo Roda Brasil, amigos. Um abraço, obrigado. Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento ATU, Associação dos Transportadores Urbanos de Passageiros de Santa Maria. EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Universitária Seguros. O nosso compromisso é a sua segurança. Toldo Santo Antônio, Estofaria São João. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Roth. Ótica Norberto, profissionais qualificados para o seu atendimento, Galeria Chami. Rio Branco Imóveis, Rua Silva Jardim. Restaurante do Vitor, buffet livre e por quilo, Rua Visconde de Pelotas e Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes.